Professor, sei que o senhor tem tempo, só um último assunto contigo, bem rapidinho, porque a Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, depois de, segundo a Polícia Civil, ele atacar agentes e com isso facilitar a fuga de um dos principais ladrões de carros do estado. O músico disse em vídeo nas redes sociais que vai se entregar. A ordem de prisão foi expedida no plantão judiciário sob a acusação de lesão corporal leve, descrita no Código Penal. O texto estabelece o aumento de pena quando a lesão é praticada contra autoridades ou agentes. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro citou prática dos crimes de tráfico de drogas. A gente tem até uma tela aqui com os crimes que foram imputados ao Oruan, uma tela que a gente preparou, aí ó, alguns crimes ali listados: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal também são os crimes pelos quais o Oruan foi indiciado. O chefe da Polícia Civil disse o seguinte, disse que o Oruan é um criminoso. A gente separou esse momento, vamos ver. Esse elemento, travestido de artista, é um criminoso bandido ligado diretamente a essa facção criminosa Comando Vermelho associado. Além disso, fez ameaças diretas ao delegado Moisés e toda a sua equipe, falando que ele era filho do Marcinho VP, que ele ia arcar com as consequências, e agora foi lá para o Complexo da Penha ficar sob a segurança dos integrantes da facção, dos traficantes da facção, chefiados pelo pai dele. Isso não vai ficar dessa forma. No dia de hoje, a Polícia Civil está indiciando o Oruan pelos crimes de associação para o tráfico, ameaça, resistência qualificada, dano qualificado, tráfico de drogas, entre outros crimes. Segundo a polícia, Oruan teria atacado agentes com pedras e paralelepípedos. Com a ação, o alvo do mandado conseguiu fugir. Ainda segundo a polícia, Oruan e os demais fugiram do local. O rapper disse estar no Complexo da Penha e desafiou a polícia a ir até lá. Agora há pouco ele disse que vai se entregar também. A gente separou o primeiro vídeo que ele gravou. Veja aí. Não tem o primeiro mais? O Instagram dele saiu do ar. Achei que a gente tinha salvado o vídeo para exibir, mas não. A gente ia exibir direto do Instagram e o Instagram dele saiu do ar agora. Mas eu tenho aqui a posição do Oruan. Vou ler então para a gente registrar, pessoal. É o seguinte... deixa eu ver aqui. Em nota, né, o Oruan acabou escrevendo uma grande justificativa aqui sobre a operação de hoje. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sou bandido, disse o Oruan. O rapper disse o seguinte, disse que vai se entregar por não ter nada o que esconder à polícia. Aí, todos vocês que gostam de mim, vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu? Disse ele no vídeo publicado no Instagram. Disse ainda, eu errei. Desculpa aí todo mundo, provar pra vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música. Ontem eu tava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês. Tô meio tonto porque tem muitas pessoas mandando mensagens. E aí, Corbu, né, a Polícia Civil está empenhada nesse caso, né? O Oruan é um caso que tem grande repercussão. Sim, Diego, o caso parece ter uma grande repercussão por ser, enfim, um artista, por ser filho de uma pessoa ligada a organizações criminosas, então acaba que invariavelmente a gente vê essa repercussão. Os fatos que são alegados são fatos graves, se houve de fato, né, até resistência à atuação da polícia, enfim, agressão à polícia, esses fatos têm que ser investigados, têm que ser documentados e a persecução criminal tem que seguir adiante. O único ponto que eu chamaria a atenção aqui é um contraste que é importante a gente fazer, né, da posição, da postura que a Polícia Federal tem adotado, como, por exemplo, nos casos envolvendo o atentado ao golpe, e a postura que a Polícia Civil está adotando no caso do Oruan, que é muito a postura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e já foi a postura da Polícia Federal no passado, que é essa ideia de que a função da polícia é um pouco a função de espetacularizar os crimes, de espetacularizar o processo criminal, de fazer um julgamento perante a sociedade. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, independentemente de ser o Oruan ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou qualquer que seja a pessoa acusada,
essa construção da ideia que se dá em múltiplas vertentes, né, de que nós estamos diante de um criminoso, porque afinal de contas essa pessoa ela tem um caráter duvidoso, ou essa pessoa é X, Y, Z, ela pode não contribuir para uma correta investigação criminal que eventualmente vai considerar que as pessoas são inocentes. Nós sempre temos o cuidado, né, eu sempre que participo aqui do All News, eu tenho muito essa preocupação de deixar claro que quem está sendo acusado no 8 de janeiro, quem está sendo acusado em qualquer ação criminal, tem direito à defesa. Essa pessoa, por mais que haja indícios, os mais relevantes da prática de crimes, ela ainda assim tem o direito a ser defendida e, eventualmente, pode até ser absolvida por esses crimes. Então, é importante também que as autoridades públicas que não julgam, né, que não têm a função de julgar, como é o caso do Poder Judiciário, que elas entendam a sua função, que é de reportar os fatos, que é de ser transparente com a sociedade civil, mas que é de atuar dentro dos seus parâmetros legais. Agora, se for demonstrado que o Oruan praticou esses crimes do qual ele é acusado, a justiça tem que seguir adiante, a persecução criminal tem que seguir adiante, ele tem que ser responsabilizado como qualquer pessoa tem que ser responsabilizada pela prática de crimes, quaisquer crimes, no Estado democrático de direito. Diego. Perfeito. Wallace Corbo, professor da UERJ e da FGV, obrigado por nos atender, professor. Volte mais vezes, a gente estava com saudade aqui. Um abraço. Eu que agradeço, Diego, Coach, Letícia, um prazer estar aqui com vocês hoje. Faz um intervalo agora. Na volta, você vai ver que 4 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo pela morte de Igor Oliveira de Moraes Santos, da Polícia Civil, durante uma operação em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Daqui a pouco, até já. No YouTube a gente segue ao vivo. Ô, Coach, e essa do Oruan? Ele é filho do Marcinho VP, né, que foi durante muitos anos chefe do Comando Vermelho e tem aprontado muitas, a verdade é essa, né? Ele utiliza da posição que tem, de rapper, artista, que muitas vezes, né, o rapper ele realmente vai contra o sistema, tem falas que são consideradas ruins pela polícia, mas no caso do Oruan tem um agravante, porque ele pratica crimes, né? Ele falou uma coisa hoje que eu até ia perguntar para o Corbo, o advogado. Tem um elemento nessa história aí que ele denunciou hoje, comentou que a lei só vale para preto. Então, eu queria discutir um pouco isso, né? No Rio de Janeiro é muito isso, né? Não é só no Rio, em São Paulo também, em todo lugar, né? A cor da pele determina, muitas vezes, a ação da polícia, né? Então, nesse caso aí, eu acho que os dois lados estão radicalizando, tanto ele como a polícia, né? Então, virou uma briga de rua que extrapola o que realmente está sendo investigado. Se ele cometeu crimes, ele tem que ser punido e tal. Mas esse espetáculo que a polícia monta em torno dele, né? E ele se aproveita disso também para pedir apoio dos fãs, até que ponto a questão racial também influencia nisso? Olha, aqui pessoalmente eu acho que tem influência sim, coach. Eu acho assim, na verdade. O Oruan, ele, na verdade, ele pratica crimes. A Polícia Civil está certa em indiciá-lo e de investigá-lo por esses crimes. Mas a gente tem que ver se essa mesma vontade, né, de resolver esse caso, porque realmente é um caso que tem que ser solucionado e que bom que a polícia está indo atrás. Mas será que ela vai com o mesmo afinco em outros casos, Letícia? É essa a questão que fica no ar, né? Olha, eu não vejo, eu daqui de Brasília, inclusive, né, nunca vi ao longo da minha vida a polícia se empenhar muito para conseguir combater o crime de colarinho branco, por exemplo. Mas daqui de Brasília, para mim, fica gritante como existe essa diferença, como existe o Brasil tem, de fato, um problema de racismo estrutural que se reflete de maneira homogênea em todos os problemas da sociedade. Homogênea que eu digo, que sobra para todo mundo, desde a mulher preta que sofre mais, desde abuso, violência doméstica, racismo na loja quando entra para comprar roupa, enfim, até o homem que está andando na rua e é abordado pela polícia muito mais do que um homem branco. Isso é um fato que existe no Brasil. O Oruan, ele não tem culpa de ter o pai que ele tem, que ele nasceu. Existe o fato que existe uma relação dele, provavelmente, com o pai que ele gosta e tal. Agora, pelo que a gente vê, que até o delegado colocou em outro momento da entrevista que foi transmitida aqui agora, faz apologia e tal, e defende, inclusive, o Elias Maluco, que é um personagem indefensável. Então, fica complicado ali também, às vezes, da gente olhar de fora e falar, olha, isso daqui é só por uma questão
de perseguição por questão racial, mas sim que existe de fato esse problema no país que é do racismo estrutural e se reflete no Brasil inteiro, Diego. Verdade, não só nesse caso, como em tantos outros, né? Afinal de contas, como você bem disse, está na estrutura, na base da sociedade. E aqui a gente não está fazendo defesa do Oruan, observe. Aliás, você que estava assistindo a gente na TV, está de volta aqui, a gente segue falando sobre o caso Oruan, a gente estava ao vivo no YouTube discutindo esse assunto, continuamos aqui. Para você que vem chegando agora e não pegou o caso do começo, o Oruan teve uma ordem de prisão expedida agora há pouco pela Justiça do Rio de Janeiro, hoje, na verdade, né, no começo da tarde, no final da manhã. Ele disse que vai se entregar, isso por conta de uma outra questão. Ontem a polícia fazia uma operação no Joá, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, onde ele tem uma casa, e tentava aprender, porque era um menor de idade que teria praticado crimes, como, por exemplo, um análogo ao tráfico de drogas. E aí a polícia foi recebida a pedradas pelo Oruan, amigos dele, e agora ele está sendo indiciado por vários crimes. E a polícia, agora há pouco, a gente viu o secretário da Polícia Civil chamando o Oruan de bandido, né? Ele que também é rapper, é músico, enfim, cantor, e a gente está repercutindo esse assunto. E aqui a gente falava sobre como, não defendendo o Oruan, isso que eu estava falando, a gente está falando sobre como o afinco, né, a vontade de resolver esse crime é muito grande, chama a atenção porque no Rio tantos outros casos não tem aí a resolução. Por exemplo, a resolução do caso Marielle demorou muito tempo, né, Couto, para que o caso fosse solucionado. E até hoje, né, o caso Marielle ainda está envolto em mistério, né? Não terminou ainda. Pegaram alguns, mas não sei se pegaram toda a cadeia criminosa que se envolveu nessa história aí da Marielle, né? O caso não está fechado. E os que estão presos negam qualquer participação. E realmente, esse é o caso que você lembrou, mais absurdo, mais violento que se tem história no Rio de Janeiro, envolvendo uma vereadora, uma líder política que estava em ascensão, e tudo que se fez para abafar esse caso durante anos, né? Estou vendo aqui o comentário do Abraão, por exemplo, no YouTube, falando que ele é mais uma vítima da sociedade, por causa disso, pode deixar ele solto. Quem falou isso aqui, meu amigo? Onde você ouviu alguém aqui de nós falar isso? Acho que você não entendeu. Volta lá o vídeo, talvez ouvindo novamente você consiga entender o que a gente está falando. É outra coisa, ninguém está defendendo aqui o Oruan, acho que ele praticou crime, tem que ser preso mesmo pelos crimes, responsabilizado pelos crimes que ele praticou. Aqui a questão é outra, a gente está falando sobre quão é importante para essas decisões e para o afinco de solucionar crimes tem a questão racial. O debate é válido, né? Queira você ou não. Não sei se você conseguiu entender agora, espero que sim.